Quero começar dando boa noite para vocês, acolhendo vocês que vêm celebrar culto virtual nesta noite. E antes de mais nada, vamos começar ouvindo uma música e cantando. Neste domingo de Ramos, vamos começar com um hino celebrativo, Cantai Cristãos. Já sabemos o próximo canto. Já sabemos que vem um Hosana Rei por aí, né? E vem justamente porque hoje é o culto de domingo de Ramos. A Úrsula está falando ali, mas está com o microfone fechado. Hoje é domingo de Ramos. Hoje inicia a Semana Santa. E inicia com uma ocasião muito especial. Hoje eu fiquei muito feliz de fazer o culto aqui em cima no templo, porque nós temos esse arranjo muito bonito aqui que a Gabi fez. Culto em que se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, um culto festivo e um momento festivo dessa entrada de Jesus em Jerusalém, ainda que nós saibamos hoje que foi para passar pelo seu martírio. Nesta Semana Santa, nós lembramos deste que é o principal momento litúrgico da Igreja. A morte de Cristo na cruz e a Páscoa, como nós refletiremos hoje. Eu quero ler para vocês o lema da semana, desta semana, de João capítulo 12, versículo 23, que diz: Jesus respondeu aos seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E neste dia de Ramos, domingo de Ramos, em que Jesus é glorificado, Jesus é acolhido pela multidão com festa e alegria, nós lembramos que a verdadeira glória de Deus, ela não se dá através da coroação, através da experiência do rei que senta no seu trono, como muitas pessoas esperam.
A glória de Jesus Cristo se manifesta na cruz, no seu sofrimento e na sua ressurreição. Assim, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui reunidas e reunidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E agora nós vamos ouvir e cantar, então, este hino de Domingo de Ramos, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com a alegria da paz. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida nos meus dias, é o amparo no sofrer. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Este também é o hino que nós cantamos com as crianças hoje. Elas fizeram uma apresentação aqui, tinha muitas crianças no culto, e foi muito bonito de ver elas cantando e batendo as palmas na hora dos intervalos, né? Quero convidar vocês, assim como estamos, para um momento de oração e confissão dos pecados. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos porque podemos hoje novamente chegar na tua presença e confessar os nossos pecados. Nós que nos reconhecemos como pessoas frágeis e falhas e percebemos como que a nossa falibilidade, os nossos erros afetam a nossa vida em família, nosso convívio com amigos, no trabalho, também na nossa vida em comunidade e na sociedade como um todo. Nós te agradecemos porque em Jesus Cristo tu nos dá sempre a oportunidade de termos um novo começo, um novo início, um perdão, uma reconciliação. Assim nós te pedimos, perdoa-nos os nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Vamos ouvir e cantar o hino Se Sofrimento de vocês.
Se sofrimento te cansei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se eu sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Nosso Deus é como uma mãe que pode até ficar chateada com as nossas mancadas, com os nossos erros e com nossas falhas, pode até ficar algum tempo sem querer saber da gente, mas no final do dia nos perdoa porque nos ama e nos abraça e nos acolhe como nós somos. Assim, eu anuncio o perdão deste Deus que é como essa mãe bondosa e carinhosa conosco. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar vocês para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, por cada dia. Apesar das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, apesar dos caminhos que nós não entendemos, nós temos cada dia nova oportunidade de chegar diante de Ti e colocar nossas vidas em Tuas mãos, com gratidão e alegria, pelo presente que Tu nos ofereces. Nós te pedimos hoje que novamente, através da Tua palavra, Tu transformes cada um de nós naquilo que nós precisamos ser transformadas. Semeia a Tua semente boa no solo da nossa vida para que nós possamos dar sempre bons frutos e que o Teu Espírito Santo nos conduza no nosso caminho como Teus filhos e Tuas filhas. Isso é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora cantar mais um hino, Ó meu Jesus. Ó meu Jesus, que por tu cometeste, que tão cruel sentença recebeste, qual tua culpa, quais os teus pecados, tão castigados. És açoitado, adornante de espinhos, com bofetadas param teus carinhos, dão-te vinagre, morres desprezado, a cruz pregado. Por que motivo foste maltratado? Foi minha culpa, foi o meu pecado. Eu, meu Jesus, causei as tuas dores, teus amargores. Oh, que castigo!
antigo, singular e estranho, o bom pastor morrer por seu rebanho. Paga o Senhor a culpa dos criados já condenados. Morre Jesus que andava em reta estrada, e o pecador que amou não sofre nada. Quem mereceu a morte saiu liso, o justo é preso. Foi teu amor profundo e sem medida que te lançou em ânsia dolorida. Eu me entregava ao mundo, às alegrias, tu padecias. Ó Rei Supremo, Todo-Poderoso, como pagar o teu amor precioso? O teu amor paga, jamais podemos, graças rendemos. Quando afinal da terra eu for chamado, quando acordar no reino teu sagrado, hei de louvar por toda a eternidade tua bondade. Este é um hino da Semana da Paixão, um hino pesado, nos lembra para que a gente vá caminhando durante essa semana, um caminhar meditativo, recordando o significado profundo dessa semana, e encerraremos com o anúncio da ressurreição. Quero convidar, se alguém tiver o texto bíblico na sua frente, não sei se alguém tem uma Bíblia consigo aí, para fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 até 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 até 11, se alguém puder fazer a leitura. Eu posso ler, pastor. Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfage e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então, aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem um animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo.
Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Angelita. De nada. E bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos, como prepara a pregação, ouvir, cantar, que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, eu começo com algumas perguntas para vocês. Quem são os vitoriosos deste mundo? Qual é o modelo de vitória que temos nesta vida? Qual a nossa ideia de poder? Dinheiro? Influência? Prestígio? Quem são as pessoas poderosas no mundo de hoje? Como exercem a sua influência? E mais, o que o poder destas pessoas, o poder deste mundo, tem a nos dizer sobre o reino de Deus? Eu esses dias recebi trecho pela internet, trecho de uma pregação de um pastor de uma igreja evangélica, né? Eu vou compartilhar o nome, não é esse o objetivo. Mas um poderoso líder da igreja queria explicar para aquelas pessoas que estavam ouvindo como era bom ter pastores intermediando os recursos públicos, naquele caso do Ministério da Educação, essa suspeita de que pastores cobravam para ajudar nos repasses do Ministério da Educação aos municípios. Esse pastor afirmava que se os recursos são direcionados pelos pastores, aí a igreja pode controlar e impor a sua visão de mundo, ou seja,
a sua ideia de reino de Deus. Por isso ele conclamava a sua congregação a apoiar candidatos pastores. Porque, dizia ele, que assim poderia se instaurar o reino de Deus. Não existe concepção mais absurda e errada e contrária ao Evangelho do que esta. O nosso texto de hoje, por incrível que pareça, é um texto que fala sobre poder, sobre reinado, sobre domínio político. Nos ajuda a responder, com base no Evangelho, qual era a visão de Jesus Cristo sobre o que significa vitória, sobre o que significa poder, sobre o exercício de influência, sobre a forma como o reino de Deus se constrói entre nós. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém fala muito sobre a forma como ele realmente entendia o seu poder e sobre o reino de Deus que ele anunciava. E a resposta de Jesus certamente é muito frustrante para nós. Assim como certamente também foi frustrante para o povo que o seguia, a multidão que o saudava com ramos na entrada de Jerusalém e gritava: "Este é o rei que vem em nome do Senhor, o filho de Davi." Estes certamente se decepcionaram. Jesus é recebido com toda essa multidão de pessoas pobres, lá na periferia de Jerusalém, em Betânia e Betfagé, como deu a Angelita, cidades periféricas, na região, vamos dizer assim, região metropolitana de Jerusalém, e não se tratava da entrada mais nobre da cidade. Se reis entrassem por ali, eles, na verdade, tinham um outro lugar para a entrada da cidade. Jesus entrava pelo lado periférico, pelo lado mais esquecido e mais marginalizado. E adentra a cidade num burrinho, num jumentinho. Não possui exércitos, não anda nos cavalos poderosos, não possui uma corte nobre que o acompanha. Essas pessoas que gritavam Hosana ao filho de Davi e cantavam aquele que vem em nome do Senhor, elas tinham uma expectativa. Esperavam que Jesus fosse se tornar rei, assumir o trono, destituir os romanos que traziam sofrimento ao povo pelo meio da violência, pelo meio da imposição e do poder. Achavam que Jesus criaria assim o seu reino. Tratava-se dentro do judaísmo de uma expectativa messiânica, nacionalista. Poderíamos até dizer que se tratava de um messianismo patriótico, porque os judeus esperavam um rei de Israel que iria, digamos assim, expulsar os outros povos e que faria um reinado de justiça apenas para o próprio povo judeu. O que traz um alerta para nós, quando nós queremos aliar a vontade de Deus a qualquer forma de patriotismo ou nacionalismo que seja excludente, que diga, existem nós e existem os outros, existem as maiorias e existem as minorias. Existe a minha nação, a minha pátria, o meu país e os outros, desculpa a expressão, que se dane.
Jesus contraria essa expectativa porque ele apresenta uma visão de messianismo universal. Ele nos chama para nós voltarmos a nossa visão para um horizonte mais amplo. Assim ele dizia: o meu reino não vai ser como vocês esperam. Jesus cria na nossa cabeça, para cada pessoa que o ouvia e o acompanhava naquele tempo, um paradoxo, uma verdadeira contradição. Como é possível que o grande Rei da Glória, saudado por nós com alegria, como é possível que a glória deste Rei se dê através da cruz, da morte e do sofrimento? A morte, como você sabe, ela limita toda a vida. E também limita todos os reinados e projetos humanos. E eu lembro nessa semana do aniversário de falecimento do pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado pelo regime nazista de Hitler. Nós não temos essa percepção histórica, nós não vivemos naquela época, mas Hitler era muito poderoso. Hitler era visto pelo seu povo como alguém imbatível, como alguém impossível de ser derrotado. Também o seu reino chegou ao fim. Porque os reinos deste mundo, eles são falhos e limitados. Assim como todos os seres humanos. Mas o reino de Deus, ele se apresenta para nós através da vitória sobre a morte. Ele se apresenta para nós como uma palavra de vitória sobre o sofrimento e sobre o mal. Porque nem a morte, nem a injustiça que Jesus Cristo sofreu, nem o mal que ele fez passar por tortura e sofrimento, foi capaz de deter a vitória da sua ressurreição. Por isso, o Evangelho, ele deve ser lido de trás para frente. A gente geralmente começa lendo lá no nascimento de Jesus, na sua infância. Mas o grande centro da mensagem cristã, o verdadeiro sentido da nossa fé e a chave explicativa para toda a revelação de Deus em Jesus Cristo, inicia o seu desdobramento para nós a partir da cruz. Jesus entra em Jerusalém. E ele não vai aos palácios, ele não vai ao palácio de Pôncio Pilatos, ele não faz um motim ou uma rebelião, nem uma revolução popular para tomar o poder, ele vai ao templo. E o nosso texto diz que Jesus chega no templo no final do dia e olha para os lados e não vê nada. O templo, como vocês sabem, o templo de Jerusalém era o centro do poder religioso daquela época. É justamente o templo que constrói esta visão de que o messianismo nacionalista é a expectativa do povo. Por isso que Jesus não foi aceito pelos sacerdotes do templo, porque ele não era um rei poderoso politicamente. Não era um rei glorioso com exércitos. Ele era um pobre, caminhante, que entrava em Jerusalém, festa da Páscoa, montado em um jumento. Jesus entra em rota com estes religiosos, em rota de conflito, e por isso, mais tarde, vai sofrer a condenação do Sinédrio, das lideranças dos sacerdotes judeus.
Nosso texto não conta isso, mas o texto seguinte, é o Marcos 11, é o relato de Jesus, novamente, no dia seguinte, visitando o templo de Jerusalém. Naquele momento marcante em que Jesus chega e se apavora com o que vê, da forma como o evangelho era comercializado, como a palavra de Deus era vendida, e ele pega o seu chicote e expulsa os vendilhões do templo e dizem: respeitem a casa do meu pai. Jesus estabelece uma diferença clara entre o que os templos e os seus sacerdotes pregam e entre a sua mensagem sobre o reino de Deus. Entra em um conflito sem retorno. Jesus, na verdade, ali já está condenado. Está condenado porque ninguém está disposto a pagar o preço por ficar do lado de Jesus. E no dia de hoje, nós lembramos que a multidão que acolheu Jesus com alegria na entrada de Jerusalém, que colocou os ramos e as mantas no chão e que cantava para a chegada do seu rei. Na semana seguinte, diante de Pôncio Pilatos, optava pela libertação do ladrão Barrabás e gritava contra Jesus Cristo, dizendo: crucifica-o. O mesmo povo que acolheu Jesus com amor apontava seu dedo e dizia: crucifica-o. Também os seus discípulos o negaram e fugiram de Jerusalém quando Jesus passou pelo seu martírio. Eu quero, minhas irmãs e meus irmãos, compartilhando sim uma ideia para que vocês levem com vocês nessa Semana Santa, que é a imagem do jumentinho emprestado do qual Jesus entra em Jerusalém. O jumento ou o burro é a manifestação do poder de Deus. O poder a partir das formas destituídas de poder neste mundo. E este é o grande paradoxo, o grande aprendizado que nós podemos ter deste relato da entrada de Jerusalém, em que Jesus é saudado com ramos. O poder de Jesus Cristo se manifesta através da morte. O poder de Jesus Cristo se revela através do seu sofrimento na cruz. Ele é um rei que nos decepciona. Um rei que padece. Um rei que sofre da injustiça de uma condenação injusta. Jesus vai ao templo e vai para destituir e destruir o tipo de poder que lá era exercido e anunciado. E hoje talvez nós pudéssemos dizer assim, que se Jesus viesse ao nosso mundo hoje, ele entraria na igreja daquele pastor que eu relatei para vocês e certamente pegaria seu chicote e expulsaria aquelas pessoas do templo. Para retomar a lembrança de que em sua morte, em seu sofrimento, Deus reconstrói a sua relação direta conosco, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa morte, com o nosso mundo. Que não pode ser mais intermediada por nenhum sacerdote, por nenhuma hipocrisia, por nenhuma falsidade,
por nenhuma barganha. Nem o templo, nem o trono determinam mais a nossa relação com Deus. Jesus jamais sentaria num trono político deste mundo, porque Jesus é aquele que, através da sua ressurreição, esvazia todos os tronos deste mundo. Jesus é aquele que humildemente e obedientemente se deixa morrer pelo poder dos injustos, pelo poder dos seres humanos falhos. E não à toa, após a sua morte, o soldado que o crucificou e que zombou dele e que o torturou na cruz, olha para o corpo de Jesus desfalecido e diz: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O reinado de Jesus Cristo ele se expressa no verdadeiro templo que somos nós. Assim como nós somos aqui, estamos reunidos como sua igreja, como seus filhos e suas filhas. Nós somos a habitação verdadeira do Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. E se eu vivo em dor e sofrimento, e se vocês vivem em dor e sofrimento, e se nós padecemos de injustiça, e se nós padecemos de necessidades, nós sabemos que o nosso Rei é aquele que nos dignifica, que nos ergue, que reclama a nossa dignidade, porque ele também viveu a experiência da dor, do sofrimento e da morte. E pela sua ressurreição, eu e vocês, cada um de vocês na sua dor, no seu sofrimento e na sua morte, pode clamar para si a confiança de que nós vivemos na fé deste Rei, que vence a morte e que esvazia todos os tronos deste mundo e que supera todos os maus decorrentes da nossa humanidade. Que vocês trilhem nesta Semana Santa, ensina neste jumentinho, lembrando que o verdadeiro reino de Deus se estabelece entre nós através do autoesvaziamento, do nosso esvaziamento de nós mesmos, de abrir mão do nosso egocentrismo, do nosso desejo de sermos o centro do mundo. Mas não apenas o autoesvaziamento, mas um autoesvaziamento que se doa aos outros por amor e através do serviço. Assim Jesus fez. Entregou a sua própria vida na cruz para que nós pudéssemos viver em dignidade, sem medo da morte e do sofrimento, e dispostos a vivermos a sua proposta de vida, em que abrimos mão do poder, esvaziamos a nós mesmos em serviço por aquelas pessoas que necessitam, pelas pessoas que sofrem e que são injustiçadas nesse nosso mundo. Que Deus abençoe vocês nesta vivência cotidiana do reino de Deus nas suas vidas. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Eu quero convidar vocês para ouvirmos e cantarmos o hino Tua Vontade, para refletirmos sobre esta palavra em nossas
fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós, servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso tua vontade. Usar em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra, que toda morte em vida, e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso Tua vontade, Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso tua vontade. Eu quero lembrar que as ofertas de hoje são destinadas ao programa de acompanhamento a ministros e ministras da ISLB. Quem quiser fazer a sua oferta por meio virtual, posteriormente eu vou compartilhar os dados da conta da comunidade para fazer Pix ou transferência, sempre pedindo que seja avisado para nós, para finalizar, para a finalidade da oferta. Que Deus abençoe a cada dádiva oferecida. E nesse momento eu quero convidar vocês para o momento de oração final, oração de intercessão, oração geral da igreja, em que nós lembramos das pessoas que trazemos no coração e pelas quais queremos interceder. Vocês podem abrir os microfones e compartilhar os seus motivos de oração. Eu lembro já de início do meu querido amigo Lázaro, que está participando deste culto, que na quinta-feira perdeu seu pai, faleceu. Então, orar pela família do Lázaro, na confiança de que o seu pai, João Elias, né, Lázaro, é recebido com alegria neste reino que Jesus Cristo abre, em que a palavra
consolo para nós é a ressurreição. Que teu Pai seja recebido nos braços amorosos de Deus e que, através do seu Espírito e das nossas mãos, nós possamos te consolar com carinho nesse momento de luto, a ti e a tua família. Quero lembrar da minha avó, Norma, que foi novamente hospitalizada com provavelmente um AVC, está numa situação limite de vida. Pedi pela saúde dela, mas com confiança de que ela está nas mãos de Deus. E nós precisamos sempre de novo, na fé, abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. Que seja feita a sua vontade, nós permanecemos em oração para que o melhor para ela aconteça nesse momento. Pergunto se alguém mais gostaria de compartilhar algum motivo de oração. Pastor, eu gostaria de pedir pela minha mãe, Leci, que também está com problema, vai ter que se sujeitar a uma cirurgia da válvula que bombeia o sangue para o cérebro, né? Então, eu peço que Deus abençoe e que conceda a ela muita saúde e que a gente consiga também superar esse momento difícil, que tudo dê certo para ela. Oração com vocês, Angélica e Angelita, pela mãe. Como é que é o nome dela? Leci. Leci. Isso. Isso. Orando pela Leci para que o procedimento seja cuidadosamente acompanhado pelas mãos sábias de Deus e que ela se recupere o mais rápido possível e volte para o convívio. Obrigada, pastor. Mais algum pedido de oração? Gostaria de agradecer as belas palavras, não só para comigo, mas aos meus familiares nesse momento tão conturbado. Agradeço pelo carinho e gostaria de pedir para que Deus abençoasse a um grande amigo que eu tenho, o Felipe Butelli, que possa sempre, por muitos anos, se doar para a comunidade e ser essa pessoa tão incrível que tem muito a nos ensinar. Muito obrigado por tudo. Não consigo mais falar, tá? Beijo grande, realmente. Fiquem em paz aí. Obrigado pela força. Quero orar pela família de cada um, de nós, todas as pessoas que nós amamos, que sejam protegidas e guardadas nas mãos de Deus, abençoadas pela sua luz. Que Deus conduza as nossas vidas, as nossas relações familiares, que nós sabemos que sempre são tão conturbadas, cheias de surpresas e aprendizados. Eu vi que a Patrícia abriu o microfone, gostaria de falar alguma coisa? Eu queria só orar também pelo meu amigo Lázaro, querido, né, que o coração dele seja colocado nas mãos amorosas de Deus, o coração dele e da família dele, né, para que todos consigam entender que isso faz parte da vontade de Deus, é um processo. A dor não passa, ela só se torna parte de nós, mas pedir que nesse momento Deus esteja nos acompanhando e os conduzindo com carinho e com amor, para que passem por esse processo de luto. Também, como o Filipe já falou, pela minha avó, Norma, que está hospitalizada mais uma vez, que seja feita a vontade de Deus e o que for melhor para ela, né? Oramos pela saúde dela. E orar também por uma paciente muito querida que eu tinha em atendimento como cuidado paliativo, a Gislaine, que está hospitalizada e em provável processo de óbito em breve, né? Então, orar também para que ela faça essa transição envolvida no amor da família dela. A gente está tentando trazer ela para casa para que ela possa ir ao óbito em domicílio. Então, que seja feita a vontade de Deus também no caso dela.
e orar por todos nós, pelo planeta em si. Quero lembrar da filha da Angelita, é Manuela, né, Angelita? Não, a minha filha é a Camila, eu Ai, tenho duas Camila. filhas, Camila e a Júlia, isso. Desculpa, confundi os nomes. Tem uma outra Manuela aí na comunidade. Assim, eu misturo os nomes. Que está nos finalmente da Quase. gravidez, né? Quase aí, pastor, quase chegando. Seja bem protegida nesse tempo aí, né? Tão, família tão ansiosa. Amém. O neto já tem nome? Vai ser uma menina, a Maria Sol. Ó, que nome bonito, Maria Sol. Que seja cuidada e nasça com saúde. Desde uma vez. Obrigada. Família de vocês. Obrigada, pastor. Se nós não temos mais nenhum tipo de oração, eu sempre lembro que nem tudo nós precisamos dizer, Deus é bondoso e tão cuidadoso conosco que Ele é capaz de ouvir a vibração dos nossos ossos, Ele ouve o batimento do nosso coração. Ele sabe o que vai lá dentro do nosso coração e da nossa mente. Ele acolhe com amor e carinho quando nós nos colocamos nessa disposição de colocar a nossa vida em suas mãos. Assim, eu convido vocês para juntos orarmos a oração do Pai Nosso, e cada um pode abrir o seu microfone para orarmos juntos, na confiança de que todos esses pedidos de oração são acolhidos por Deus em seu grande amor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês, agora e para todo sempre. Amém. Desejo uma abençoada semana para todo mundo, um final de domingo, muita paz e descanso, tranquilidade para vocês, que seja uma semana santa de muita reflexão sobre o significado desse grande gesto de amor de Deus pela nossa vida. E assim eu quero convidar vocês para encerrarmos esse culto ouvindo o hino. Não tem nome aqui, mas só vamos saber o que é. Espera aí que deu duas vezes. Falha da produção. Acontece. Tem que dar nota zero. Vem e derrama a paz. Não sei por que eu vou dar para vocês. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos as
Um bom final de domingo, uma boa semana para todo mundo. Um grande abraço. Obrigada. Na paz. Obrigada, uma boa semana para todos. Obrigada, boa semana para todos. Beijo no Boa coração. Boa semana a todos. Boa semana, Lázaro.